Olá! No vídeo de hoje nós estaremos abordando o que está escrito em Tiago capítulo 2, versículo 10, onde diz assim que aquele que tropeça ou deixa de guardar um dos mandamentos se torna culpado de todos. Existem algumas interpretações a respeito disso. Alguns dizem que aqui o autor está mencionando sobre as 613 leis, ou conhecida como mitzvot, que aquele que não observa um se torna culpado das 613, e sendo assim, ele joga um fardo para cima dessa lei, dizendo que é muito difícil o homem cumprir os 613 mandamentos, que somente Jesus foi capaz de cumprir os 613 mandamentos, e eles usam Mateus 5,17 para falar que Cristo veio cumprir a lei, que isso não era suficiente para o homem. Alguns dizem que ali se refere apenas aos 10 mandamentos. Então nós vamos agora derrubar a heresia que tem aqui diante dessas duas interpretações. Eu sou Elbert Anderson e estou com você aqui agora. Se isso lhe interessa e pode ser útil para você, fique aqui com a gente. Então, vamos lá, vamos derrubar essa heresia. Primeiramente, 613 mandamentos, ou 613 mitzvot. Esses 613 mandamentos, eles foram feitos, pensados, não apenas no homem comum, mas ele foi pensado no homem comum, no levita, no judeu, foi sendo pensado também na mulher, sumo sacerdote e sacerdote, ou seja, tem mandamentos exclusivos para todas essas classes que eu citei. Existem mandamentos para o sumo sacerdote que não eram para a pessoa comum. O sumo sacerdote não podia casar com viúva, coisa que era livre para as demais pessoas. Então esse mandamento não se aplicaria a mim ou a você, nós não sendo sumos sacerdotes. Então nós já descartamos o mandamento dos 613. Existem mandamentos específicos para as mulheres e eles não cabem a mim. Então nós já devemos aí diminuir mais dezenas de mandamentos, ou seja, não existe alguém que cumpra os 613 mandamentos ou deve obedecer os 613 mandamentos, nem Jesus, porque ele também não era mulher, obviamente, Jesus não era mulher, não devia se preocupar com os mandamentos voltados para mulheres. Ele tinha a sua tribo, e era diferente, porque alguns mandamentos eram voltados apenas para os levitas, como eles não podiam pegar a espada, eles não tinham isso, eles tomavam conta do santuário, eles eram cantores. Então alguns mandamentos ali não se atribuíam a Jesus, que era da tribo de Judá. Então nós devemos entender que não temos que observar ou seguir 613 mandamentos. Quando se diz que aquele que tropeça em um mandamento ele é culpado de todos, aquele mandamento que é referente a mim. Está querendo dizer que se eu deixo de observar um, não adianta que eu observe os outros, não vai valer de nada, sendo que eu sei que eu estou faltando com Deus. Agora, para aqueles que dizem que aqui se refere aos 10 mandamentos, eu devo lhe dizer que a maioria das vezes em que se menciona lei no Novo Testamento, Paulo, ele está mencionando a Torá mesma, totalidade da vontade de Deus, a lei. Não apenas os 10 mandamentos, mas ele está falando que a lei é boa, que a lei é santa, que a lei é justa, e nós devemos entender assim. Mas nós devemos entender também aquele verso que essas pessoas usam, lá em Mateus 5,17, que Jesus não aboliu nada, né, da lei. Então a lei ela continua sendo boa para o ser humano. Ou seja, aquela pessoa que afirma que nós devemos guardar 613 mandamentos, eu digo que ela deve estudar um pouquinho mais e saber que nós devemos guardar esses 613 mandamentos. Então o que nós devemos guardar? Aquilo que se refere a mim, a parte educacional da Torá, tudo que se refere a mim, os 10 mandamentos que estão aí, esses são que nós devemos seguir, pois são princípios morais, e esses princípios morais, desde que tenha ser humano, ele está valendo. Então, aqui fica certo pra gente que ali diz a respeito da lei de Deus, mas não diz que devemos seguir 613 mandamentos. Fica aí o próximo vídeo, curte aí e ajuda a gente. Valeu!